Olá, meus queridos concurseiros de todo o Brasil. Eu sou o professor Albert Carvalho e é uma satisfação enorme tê-los por aqui. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo ao canal Carvalho Concursos, o canal do concurseiro. E hoje estamos aqui para mais uma videoaula. Mas antes de nós partirmos para a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, dê o seu like, comentem, compartilhem e acione o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês sejam avisados. Vamos à nossa aula de hoje. Olha só, traremos para vocês mais uma questão de português, mais uma questão de língua portuguesa, questão cobrada em concursos públicos, e vamos resolver essa questão juntos. Olha só, essa questão aí é do ano de 2025, ela é do ano de 2025, tá bom, pessoal? Aqui ó, o ano dela, ela é dessa banca aqui, ó, IGEDUC. E o órgão é CRMV da Bahia. Ela foi feita por cargo de contador. Vamos ler essa questão para ver o que ela está pedindo. Ela diz o seguinte, ó, analise as afirmativas relacionadas à acentuação dos vocábulos retirados do texto e depois identifique a informação correta. Olha só, essa questão aí, ela foi retirada de um texto, mas não foi preciso colocar o texto aqui, tá bom? Porque só na questão dá para a gente resolver. Olha a palavra importante aqui, ó. A acentuação, ela traz uma questão de acentuação gráfica e ela pede a informação correta. Ela trouxe algumas alternativas, nós vamos julgar e marcar o nosso gabarito com a questão correta, tá bom, pessoal? Então, a importância de nós identificarmos o que a questão está pedindo, tá bom? O que a questão está pedindo. Vamos às alternativas? Olha aqui, ela trouxe algumas alternativas. Ela trouxe a alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. Se vocês quiserem, vocês podem apertar o pausa, tá bom? E tentar resolver a questão para depois você ver se você foi bem, se você teve dificuldade. Aí você pode deixar no comentário aí, tá bom? Se você teve dificuldade com essa questão ou se ela foi tranquila. Vamos à alternativa letra A para saber se está certo ou errado. Olha só, a questão A aqui traz o seguinte afirmativa. Ela diz assim, ó. A palavra planícies pode ser considerada paroxítona, caso seja considerada como terminada em ditongo, ou proparoxítona, caso seja considerada formada por hiato. Opa! Qual é a palavra aí que ele nos trouxe como importante para nós julgarmos? Ele trouxe aqui a palavra planície, olha só. Essa é a palavra aqui, ó, planície, tá? Ele disse que planície pode ser considerada paroxítona ou pode ser proparoxítona. Será que essa palavra planície pode ser paroxítona ou proparoxítona? Aí ele vai mais além, ó. Ele disse que quando ela é paroxítona, ela é terminada por ditongo. E quando ela é proparoxítona, ela é formada por hiato. Opa, será que isso é verdade, pessoal? Será que nesta palavra temos esse fenômeno de ela poder ser ao mesmo tempo paroxítona e proparoxítona? Olha só, eu vou para outra tela aqui e vou colocar essa palavra aqui, tá bom? Para a gente julgar ela como certa ou errada, para a gente julgar se a letra A realmente é o nosso gabarito. Eu vou colocar aqui essa palavra, primeiro eu vou separar ela, tá bom? Primeiro eu vou separar ela, olha só. A palavra é planícies, né? Planícies. Ele falou que ela pode ser separada dessa forma, mas também ele deu uma outra possibilidade, ele deu duas possibilidades. Ele deu, nesse primeiro caso aqui, eu estou julgando ela como paroxítona, tá bom? Nesse segundo caso aqui, eu vou julgá-la como sendo proparoxítona.
E quando eu a julgo como proparoxítona, ele deu essa informação lá, tá? Ele disse que aqui eu teria um fator de hiato, e é assim que se separa quando ela é hiato. Aqui, ó, neste primeiro caso eu tenho eu vou trocar aqui as cores, tá bom? Vou colocar outra cor para vocês aqui. Neste primeiro caso aqui, ele disse que ela vai ser uma paroxítona. Vamos escrever aqui, tá? É a informação que ele trouxe pra gente. Paroxítona, isso aí. Paroxítona. Neste segundo caso aqui, ele disse que ela vai ser uma proparoxítona. Proparoxítona. Ele trouxe essa informação pra gente. No primeiro caso aqui, ele disse que se ela for paroxítona, ela vai ser terminada em ditongo. Tá aqui, ó. Esse tipo de ditongo. Isso que é um ditongo. Porque eu tenho uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Só que isso aqui, ó, não é qualquer ditongo. Ele é um ditongo o quê, pessoal? Ele é um ditongo crescente. Por que ditongo crescente? Porque eu tenho o I sendo semivogal, tá? Semivogal, mas o E como vogal. Isto é este é um ditongo o quê? Ditongo crescente. Crescente. Isso tudo ele deu lá na questão, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma paroxítona que é terminada em ditongo crescente. Ele disse que neste caso aqui eu tenho uma paroxítona. E ele falou que também tem uma segunda hipótese. Qual é a segunda hipótese? Quando eu tenho a proparoxítona. Neste caso, o final aqui não será mais ditongo. Eu terei um caso de hiato. O que é um hiato? É quando eu tenho duas vogais separadas nas suas sílabas, cada uma na sua sílaba. Então eu tenho um caso de hiato. Só que realmente essa questão é verdadeira, pessoal, tá bom? Essa questão aí é verdadeira. Quando, olha só, olha a regra desse tipo de palavra. Toda vez que eu tiver uma paroxítona, porque ela é originalmente paroxítona. O que é paroxítona? É quando eu tenho a sílaba forte na penúltima posição. Olha aqui, ó. Ela é paroxítona. Por quê? Porque a minha sílaba forte está na penúltima, tá? E, além do mais, a sua terminação é em ditongo crescente, pessoal. Esse fenômeno acontece justamente quando isso acontece, tá bom? Toda vez que eu tiver, guarde aí a regra, ó. Toda vez que eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo crescente, eu também posso ter uma proparoxítona. Proparoxítona, que também o nome, os gramáticos dão, proparoxítona eventual. Proparoxítona eventual ou proparoxítona o quê? Aparente. Estas duas possibilidades estão certas, podem acontecer. Originalmente, ela é uma paroxítona. Mas não é qualquer paroxítona, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, eu posso separar dessa forma, eu posso separar, mas também eu posso separar ela sendo como proparoxítona. Quando eu separo ela sendo proparoxítona, eu vou ter um caso de hiato aqui, ó. Eu separei as duas vogais que inicialmente eram ditongos, agora é hiato. E essa proparoxítona não é qualquer proparoxítona, ela é chamada de proparoxítona eventual ou aparente, tá bom? Qual é o outro caso? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Segundo exemplo, tá? De palavra aqui que pode também ser proparoxítona aparente aqui, ó. Segundo exemplo é aqui, ó, a palavra que história. Olha só. História, olha só, história aqui é paroxítona terminada em ditongo crescente, porque eu tenho o I sendo semivogal e o A sendo vogal, viu? E aí eu tenho também a segunda hipótese, que eu posso separar a história assim, ó, acompanhe comigo, tá? Aí eu vou separar aqui, ó, o I do A, e aqui eu já não vou ter mais ditongo, aqui eu vou ter um caso de
hiato, hiato. E nesse segundo caso aqui, eu tenho uma proparoxítona eventual, tá bom? Uma proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente, tá? Proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente. Então, realmente, eu tenho essas duas possibilidades. Vamos ver o que a alternativa A nos deu? Vamos ver o que a alternativa A nos deu? Olha só, a alternativa A justamente nos trouxe esta possibilidade. Ele disse assim, ó, que a palavra aqui, ó, tá aqui, ó, a palavra planície pode ser considerada paroxítona, caso seja considerada como terminada em ditongo, ou proparoxítona, caso seja considerada formada por hiato. Justamente, pessoal, foi isso que eu acabei de trazer para vocês. Existem essas duas possibilidades, existe realmente essas duas possibilidades, por isso que a nossa alternativa A está certa e já é o nosso gabarito, tá bom? Porque essa palavra aqui, ó, planície, eu posso ter duas possibilidades, mas isso não esqueça, só acontece quando eu tiver uma paroxítona que termina em ditongo crescente, tá? Primeiro eu tenho um ditongo que é semivogal, depois eu tenho um ditongo aqui, no caso, que é uma vogal. Então aqui realmente está comprovado que eu tenho essas duas possibilidades, tá bom, pessoal? E aí, tiveram alguma dúvida nessa letra A? Vamos ver então, se nós falamos que o gabarito é a letra A, vamos ver qual é o erro da letra B, da letra C e da letra D? Vamos lá. Olha só, a palavra céu, ele diz assim, ó. Estou julgando agora a letra B, tá bom? Acompanhem comigo. Olha só, a palavra céu é acentuada porque possui ditongo crescente. Opa! Eu já tenho um erro aqui. Por quê? Primeiro, céu não é acentuado por ser um ditongo, não. Qual é a regra de acentuação de céu? Céu é acentuado, guardem aí, tá? Porque ele é um monossílabo tônico. Vamos escrever aqui, ó, porque ele é um monossílabo tônico. Esta é a regra do céu ser acentuado, mas não é qualquer monossílabo tônico. É um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto el. Não é porque eu tenho ditongo crescente, mesmo porque aqui eu não tenho ditongo crescente, pessoal. Eu tenho ditongo decrescente, porque aqui primeiro eu tenho o quê? Uma vogal. Depois eu tenho uma semivogal, tá bom? Já está errado também por isso. Porque um ditongo crescente é o primeiro exemplo aqui de planície, ó. Primeiro eu tenho o I, que é semivogal, tá? E depois eu tenho o E, que é uma vogal. E aqui já é o contrário, ó. Aqui primeiro eu tenho o E, que é vogal, e depois eu tenho o U, que é semivogal. Aqui já tenho um ditongo crescente. Mas a regra de o céu ser acentuado é porque eu tenho um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto el, tá bom? E ele vai mais além, ele diz tal qual o vocábulo joia. Opa, pessoal, joia já não recebe mais acento, tá? No novo acordo ortográfico, as paroxítonas, porque isso aqui é paroxítona. Como é que eu separo joia? Eu falo joia. O A fica no final e eu tenho a primeira sílaba joy. E toda vez que eu tiver uma paroxítona que ela tiver em sua composição esses ditongos abertos ei, oi e eu não acentuo mais, tá bom? Antigamente era acentuado, joias antigamente era acentuado, assim como assembleia, assim como ideia, mas hoje eles não recebem mais acento, tá? Então a letra B está errada, analisamos toda ela, tá bom? Está errada. Vamos aqui analisar a letra C. A letra C diz o seguinte, ó, as palavras céu e planícies são acentuados pela regra das palavras terminadas em ditongo crescente. De novo, céu não tem ditongo crescente, tá bom? Céu tem ditongo decrescente. E planície, apesar de ter um ditongo crescente, ela é acentuada justamente por causa dessas duas regras que eu passei para vocês aqui, ó. Planície, ela é acentuada por causa dessas duas regras que eu passei aqui, ó.
como vocês estão acompanhando aí, tá? Então, planície, ela recebe o primeiro acento porque ela é um ditongo crescente, tá? Terminado aqui em ditongo. E a segunda hipótese, ela pode ser proparoxítona. Então, trouxe as duas possibilidades do planície. Por isso que a letra C também está errado. Apesar de planície terminar em ditongo crescente, céu não tem ditongo crescente, tá? Então, por isso que também a nossa letra C está errada, está? Eu tiro a letra C. Vamos julgar a letra D? Olha só, a letra D diz o seguinte: a palavra ônix é acentuada porque é uma oxítona, pessoal. Não, pessoal, ônix não é oxítona. Eu separo assim, ó, ônix, olha só. Ônix não é oxítona. Ônix é uma paroxítona terminado em X, pessoal. Ele disse aqui que o ônix é uma oxítona. Oxítona é a sílaba forte sendo a última. Não, aqui eu tenho a penúltima sílaba forte. Aqui, ó, o de ônix, do ônix. Então, não tá, também tá errado aqui. Aqui não é oxítona terminada em X. É uma paroxítona terminada em X. E ele continua aqui a questão, diz que a palavra aqui, múltiplas, segue a regra de proparoxítona. Aqui sim, múltiplas é proparoxítona. Como eu separo múltiplas? É assim, ó, múltiplas, onde que o mu aqui é antepenúltima e ele é proparoxítona. Mas só esse múltiplo aqui na assertiva está certa. O ônix não. O ônix não é oxítona. O ônix é paroxítona terminado em X. Por isso que também a nossa letra D está errada. A nossa letra D também está errada. Então, o nosso gabarito, realmente aqui, o nosso gabarito é a letra A, tá bom, pessoal? O nosso gabarito aqui é a letra A.